Bom dia, pessoal. Eu sou a Larissa da equipe Águia, equipe tributária, e vou apresentar para vocês as melhorias desenvolvidas pela equipe nesses 15 dias. A primeira coisa que nós fizemos foi relacionada aos demonstrativos contábeis. Nós criamos links para os dashboards do BI, para os relatórios de balanço, balancete, balancete comparativo, DRE comparativo, razão e diário. Então, toda vez que o usuário clicar no dashboard do BI, a gente vai apresentar para ele na tela quais são os relatórios que ele pode utilizar para conferência com os dashboards do BI. Então, em todos esses relatórios que eu citei, vão ser apresentados esse botão, ele vai poder clicar lá e selecionar. Na outra review, eu mostrei para vocês sobre as regras fiscais, sobre as mensagens fiscais. Então, agora, o usuário cadastra lá as mensagens fiscais dele, que ele deseja cadastrar, e aí, a hora que ele imprimir a nota, vai aparecer a mensagem com um valor, e esse valor também vai ser gravado na escrita. Então, nesse caso, ele cadastrou aqui base de cálculo, valor e carga tributária média. Aí, na nota, vai aparecer lá as mensagens com os valores que ele vai pegar do documento. E aí, consequentemente, grava na escrita esses valores. Lá na apuração contábil anual, nós disponibilizamos um novo parâmetro para não transportar os saldos de RPJ e CSLL. Então, se ele tiver valor desses impostos para compensar e ele marcar essa opção, os saldos serão transportados. Se ele não marcar, não vai ser transportado. E é isso, pessoal. Obrigada. Bom dia, meu nome é Fernando e vou apresentar as melhorias e novidades desenvolvidas nos últimos 15 dias para os módulos comercial e operações. A primeira melhoria que vou demonstrar é em relação ao percentual de variação entre os custos no pedido de compra. Então, nós temos aqui uma demonstração da melhoria que foi feita. Nós incluímos uma nova coluna no pedido de compra, onde podemos ver a variação do custo. Essa variação ela se refere a diferença entre o custo que está sendo negociado e o custo da última compra. Então aqui, explicando como funciona, ele faz um cálculo usando o custo negociado menos o custo da última entrada. O resultado dessa diferença ele divide pelo custo da última compra multiplicado por 100. Assim a gente tem um valor percentual que demonstra em relação à última compra o que está acontecendo com o custo negociado, se ele está aumentando, ou se ele está diminuindo, ou se ele está mantendo. A cor verde significa que ele está diminuindo em relação ao custo da última entrada. E a cor vermelha significa que ele está aumentando em relação ao custo da última entrada. E preto está mantendo. Ok? Uma outra melhoria realizada foi no relatório analítico de conta do fornecedor. Então a gente fez uma melhoria quando o resultado da busca é muito extenso. Por questão de performance, quando esse relatório trouxer mais que 40 mil registros, a gente vai gerar esse relatório internamente no sistema e salvá-lo na caixa postal. Então o usuário ele vai ser notificado quando o arquivo estiver pronto e esse arquivo estará disponível na caixa postal para download no formato CSV. Foi necessária essa melhoria porque esse relatório, ele, dependendo da busca e qual fornecedor, ele trazia um resultado muito extenso e causando problemas de performance. Nós fizemos adequações também na devolução de compra a fornecedores do Simples Nacional. Então, basicamente, quando uma loja do regime normal faz uma devolução para um fornecedor do regime Simples Nacional, os produtos que entraram com CSUSN 101, 102 e 900 vão devolver com CST 090. Aqueles que entraram com o CSUSN 300 vão devolver com CST 040. Os que entraram com CSUSN 400 vão devolver com CST 041. E por fim, aqueles que entraram com CSUSN 201, 202, 203 ou 500 vão devolver com CST 060. Além disso, a base de cálculo e o valor do semestre vão estar informados nos dados adicionais da nota fiscal. Outra melhoria também foi relacionada a validações de GTINs na NFE 4.0. Então, recentemente houve inclusões de regras de validações relacionadas ao GTIN na versão 4.0 da nota fiscal eletrônica. E a Bluesoft está preparado, né? A gente adequou as informações que nós gravamos nas tags CAN, CAN Trib para esta versão. Só explicando como funciona as tags, a tag CAN ela é o GTIN do produto que está sendo faturado.
aquele produto que está presente na nota fiscal, que pode ser uma unidade, como pode ser em caixa, né? O CAN-TRIB é o código do produto unitário. Então, sempre aqui nós enviamos o código do produto unitário. Então, se a nota está sendo faturada em unidades, então o CAN e o CN-TRIB vão ser o mesmo. Agora, se a nota está sendo faturada em caixa, então o CAN vai ser o da caixa, o CAN-TRIB vai ser da unidade. Aí teve várias validações que a Cefaz agora está fazendo na 4.0, e uma delas, a gente devemos alertar nossos clientes que eles devem atualizar os seus cadastros o mais rápido possível em relação a caixas, né? Por quê? Porque caso aconteça do produto unitário ter JETIM cadastrado, mas o produto da caixa não ter, a Cefaz vai rejeitar essa nota fiscal. Porque é necessário que, se eu informar o código da unidade, eu tenha que informar o código da caixa. Então, há cenários, como esse aqui, por exemplo, onde no cadastro do produto tem um JETIM informado, como o JETIM principal, mas no cadastro da caixa, apesar de ter um JETIM informado, como nesse exemplo aqui, o principal é um PLU. O PLU não pode ser enviado na nota fiscal eletrônica, porque ela não é um código válido JETIM. Então, nesse caso, a gente envia sem JETIM. Mas se a gente enviar sem JETIM para a caixa, o CAN-TRIB, que é o código unitário, tem que ser enviado, que é esse código unitário que está aqui. Portanto, a nota vai ser rejeitada. Então, nesse cenário, o cliente ele teria que corrigir o seu cadastro de forma que fique dessa forma. Ou seja, o código da caixa, o principal, tem que ser um JETIM, assim como é também da unidade. Ok? Então aqui nós temos a lista completa das rejeições, tá? A gente focou mais na 889 nessa apresentação, mas todas essas são as rejeições que foram incluídas. Além disso, todas elas estão disponíveis no nosso blog. Outra melhoria foi relacionada a modalidades de frete. Então também, pensando na versão 4.0 da nota fiscal eletrônica, foram incluídos 2 novos tipos de modalidades de frete e renomeados os que nós já tínhamos antes. Então ficou dessa forma aqui. O código 0 é contratação de frete por conta do remetente, que é o antigo por conta do emitente que nós tínhamos. O 1 é contratação de frete por conta do destinatário, que é o antigo por conta do destinatário que nós tínhamos. Esse contratação de frete por conta de terceiros, só mudou o nome mesmo, era por conta de terceiros antes. Esse 3 e 4 foi adicionado, que é transporte próprio por conta do remetente e transporte próprio por conta do destinatário. A Cefaz fez essa divisão agora, né, o motivo é separar a modalidade de frete para casos mais específicos, como é o caso aqui do 3 e do 4, que é o transporte próprio, ou seja, a empresa tem o seu próprio transporte e o frete está por conta ou do remetente ou por conta do destinatário. Então, devido a essa melhoria, no contrato de fornecimento antes era dessa forma, aqui no combo de fretes, de tipo de frete, e agora é assim. Nós mudamos, renomeamos aqueles que já existiam e acrescentamos os novos. No recebimento de mercadoria, da mesma forma, era desta forma, e agora é assim com os novos fretes, e aqueles que eram antigos foram renomeados. E também estamos preparados para processar esse XML. Então, quando vier a modalidade de frete 3 ou 4, no XML 4.0, nós vamos processar ela normalmente. As regras de negócio do 3 e 4 são as mesmas regras de negócio do 0 e do 1. Ou seja, transporte próprio por conta do remetente tem as mesmas regras em relação a custo, participação do total da nota, em relação a contratação de frete por conta do remetente. Da mesma forma, o transporte próprio por conta do destinatário tem as mesmas regras, vai gerar duplicata e tudo mais, em relação ao 1, que é a contratação de frete por conta do destinatário. Ok? E é isso. Obrigado. Bom dia. Meu nome é Gleice, sou da equipe Taurus e vou apresentar as melhorias feitas no módulo financeiro nesses últimos 15 dias. Então, na última review, eu mostrei o novo fluxo de agendamentos para contas a pagar, né, para envios de pagamentos pelo banco via EDI. Então, hoje eu vou mostrar algumas melhorias que nós fizemos no fluxo que eu mostrei na última review e também algumas novidades que a gente colocou nesse fluxo. Então, lembrando que lá na consulta do contas a pagar, a gente mostra hoje essa mensagem,
avisando o total de duplicatas que estão disponíveis para quitação. E quando a gente clica nesse link, a gente mostra essa tela que sempre traz carregadas as duplicatas da data que eu estou fazendo a consulta e mostra 7 dias para frente com o total. E quando você clica, ele carrega as duplicatas. As novidades que a gente colocou nessa tela foi essa opção aqui embaixo do carregar mais. Então ele vai carregar sempre mais 7 dias, se o usuário quiser ver e já fazendo agendamentos futuros. E nós colocamos também aquela opção ali, selecionar apenas, num combo, que conforme as opções que ele tem, ele vai selecionar as duplicatas aqui automaticamente de acordo com a opção que ele escolher lá, ao invés de ele ter que procurar as duplicatas e clicar no botão de selecionar. E as opções que a gente tem são essas: duplicatas da loja de origem, que vai abrir o combo de loja, é a mesma coisa para o duplicata de lojas pagadora. O duplicatas do tipo, que vai abrir um campo de texto para ele buscar o tipo da duplicata, exemplo, duplicatas de recebimento de mercadoria, duplicata de tributos. E o EDI do tipo, que abre esse outro combo, que são duplicatas que se encaixam no EDI do tipo de títulos, de tributos ou de concessionárias. Ok? E na tela seguinte, que é onde ele seleciona as contas bancárias que ele vai utilizar, a gente colocou também esse quadro do resumo por contas, que conforme a conta bancária que ele colocar nesse quadro de contas bancárias por loja, ele vai mostrar a conta que foi selecionada, o saldo atual dessa conta, o total selecionado das duplicatas que estão de acordo com essa loja pagadora, e o quanto vai ser o saldo da conta após o pagamento dessas duplicatas que foram selecionadas. Que assim o usuário já consegue tomar uma decisão, no caso aqui, por exemplo, que fica negativo, ele pode escolher uma conta que vai atender melhor, que tem um saldo um pouco maior. E depois que ele seleciona essas contas, a gente tem ali embaixo o botão de enviar para autorização, que quando tiver tudo ok com as duplicatas, ele mostra as duplicatas que, em verde, que estão aguardando autorização, e se tiver alguma duplicata que não é possível mandar para o banco, a gente já mostra aqui e qual foi o motivo de que essa duplicata não pode ser enviada para o banco ainda, que nesse caso, porque a conta bancária não tem um convênio de pagamento. E aí, essa semana a gente fez uma novidade, que é a próxima tela. Então ali a gente tem aquele botão de prosseguir para autorização, que ele só é exibido para usuários que têm permissão de autorização, usuários que não têm permissão. Esse botão fica oculto e aí para ele o processo se encerra aqui. E os usuários que têm permissão, então ele pode clicar nesse botão e a gente mostra essa tela, que é uma tela melhorada da tela que a gente já tem hoje de autorização de agendamentos. Então a gente deixou ela um pouco mais clara, um pouco mais fácil de utilizar. Então, a gente tem alguns filtros lá em cima e a gente agrupa as duplicatas por conta bancária, por loja pagadora e pelo tipo do EDI. E você pode autorizar por tipos, então todas as duplicatas de um tipo, pode autorizar duplicata por duplicata, como o exemplo de baixo, ou pode clicar nesse botão de autorizar todas e autorizar todos os agendamentos que estão aguardando aqui nessa tela. Certo? E esse fluxo, então, ele é possível ser feito todo só pela tela de contas a pagar, mas se o usuário não quiser entrar por lá, ele às vezes só quer ver o que estava esperando autorização, ou ele esqueceu de ver por lá, ele consegue acessar diretamente pelo menu. Então a gente tem o menu autorização de agendamentos beta, que é essa última tela que eu mostrei, que é a nova tela de autorização, e essa duplicatas prontas para agendamento, que vai dar início no fluxo, igual a mensagem que a gente tem lá no contas a pagar. Tá? A gente tem ainda a tela antiga de autorização, se o usuário quiser utilizar a tela antiga, e a tela nova, se ele quiser fazer alguns testes dessa utilização, desse novo fluxo. E uma outra melhoria que a gente fez foi para as notas fiscais de prestação de serviço municipal, que agora, antes a gente tinha um campo que chamava descrição, que ele só permitia 250 caracteres, então agora a gente tem esse novo campo, que é o de discriminação do serviço, que permite até 2.000 caracteres e que vai para o campo correspondente da nota fiscal. E é isso, obrigada. Olá pessoal, meu nome é Ricardo, vou mostrar para vocês as últimas novidades e melhorias do módulo de vendas desses últimos 15 dias. Uma delas é um filtro de setor de compra dentro da pesquisa de concorrentes, então para facilitar a inclusão do preço, então na hora de listar os produtos, é possível buscar por setor de compra. Também na pesquisa de concorrentes, na parte de relatórios, foram incluídas 2 novas colunas, que é o preço de fidelidade e a margem de fidelidade dos itens, porque era uma necessidade
ver, além do preço da loja, se o produto tinha preço e fidelidade. Então será exibido da mesma forma como é exibido o preço da loja. Caso tenha oferta, será exibido o íconezinho do dinheiro ao lado. Caso não tenha oferta, será o preço exibido normalmente, como é o preço da loja. Essa exibição é feita a partir do parâmetro cartão fidelidade. Então, se a rede está habilitada aquela opção de cartão fidelidade, essas colunas serão exibidas. No caso, se não trabalhar, essas colunas nem serão exibidas na tela do relatório. Desde o acompanhamento de NFE do Força de Vendas, nós incluímos novos filtros: fatura, cliente, vendedor, número do roteiro, o motorista e a data de saída da nota fiscal, para facilitar as consultas para o novo processo que nós colocamos hoje no acompanhamento. Então, no resultado, incluímos novas duas colunas, que é a fatura, para pesquisar pelo número da fatura, e o número do roteiro, caso queira saber em qual roteiro está essa nota fiscal que foi faturada. E essa opção no canto ali, que é o cancelar, atualmente, para cancelar um movimento hoje do Força de Vendas, é necessário cancelar a nota e em seguida cancelar os pedidos. Então a necessidade era cancelar o processo inteiro de uma vez só. Então esse cancelar aqui será exibido esse pop-up na tela. Então quais as informações que estão sendo canceladas. Então aqui embaixo está exibindo a movimentação de estoque, o pedido do cliente, tudo relacionado ao Força de Vendas, que está relacionado à nota fiscal. Então assim, ao cancelar, o motivo que a gente coloca na tela, que é obrigado a colocar, é o mesmo motivo que a gente manda para a Cefaz quando cancela a nota fiscal, que também é gravado no cancelamento do pedido. Então assim, feito esse processo, tudo que está relacionado à nota fiscal e pedido é cancelado. Como atualmente tem que cancelar a nota depois do pedido, então fazendo isso, todo o processo é cancelado automaticamente. Então assim, o botão ali só vai habilitar quando colocar os 15 caracteres, então a pessoa que for fazer esse processo tem que estar ciente do que está fazendo. E é mais para facilitar, então estava um pouco mais burocrático o processo, então fazendo isso ajuda a tirar um pouco do processo do que o pessoal está fazendo na hora de cancelar o pedido e a nota fiscal. E fazendo esse cancelamento, ele remove, hoje quando cancela a nota fiscal já cancela a duplicata e restaura os movimentos de estoque. E também retira, quando cancelar esse movimento aqui, será também retirado de dentro do roteiro. Então automaticamente é feito todo o processo inverso da inclusão do pedido do Força de Vendas. Incluímos um novo processo no RP, que é a parte de adiantamento de vendas. Então tem um novo menu, ele vai ficar relacionado ao pedido de vendas, porque num processo futuro ele será incluído dentro do pedido de vendas. Então atualmente esse processo será feito a partir de integrações. Então dentro da parte de pagamento será feito através do vínculo do pagamento no PDV. Então assim, ao incluir o adiantamento, só para mostrar para vocês, então assim, eu vou incluir um adiantamento no RP, seleciono a loja, o cliente, o valor, a forma de pagamento, a data de vencimento, a identificação do adiantamento e o motivo. Essa identificação de adiantamento é para a integração do XML. Então assim, atualmente, esse adiantamento ele será quitado através da importação de XML de nota fiscal. Então eu fiz uma inclusão do adiantamento. Tem um exemplo aqui. Coloquei o cliente, coloquei o valor, a forma de pagamento, no caso o dinheiro, a identificação, nesse caso o ABC 1977, e o motivo, que é importante pelo menos para o pessoal saber qual foi a finalidade desse adiantamento. Então nesse exemplo aqui eu estou adiantando para encomenda de 25 agendas personalizadas. Então assim, feito esse adiantamento, atualmente nós temos aquela parte de quitação de duplicatas no PDV, pela frente de caixa. Quando fizer esse pagamento, essa identificação que é incluída no adiantamento virá nesse cupom de integração que hoje nós temos no RP. Então nós sabemos que esse adiantamento tem a ver com o pagamento feito no PDV. Sem aquela numeração a gente não consegue depois vincular a nota fiscal e o adiantamento feito na frente de caixa. Então assim, fiz essa inclusão, aí nós estamos listado aqui na tela todos os registros de adiantamento. Feito essa inclusão, a importação de XML hoje funciona normalmente para integração. Então aquele código que é incluído no início deverá vir no XML de importação para fazer o vínculo com esse adiantamento. Então feito o adiantamento, é gerado um contas a receber, que ao quitar no PDV, gera automaticamente um contas a pagar.
que, beleza, giram contas a pagar. Quando importar a nota fiscal, que será gerado um contas a receber, esse contas a pagar vinculará automaticamente através da identificação. Então, se não tiver identificação na inclusão, que é esse número aqui, se não tiver ele, não tem como o sistema fazer o vínculo automático. Mas é necessário, dá para fazer hoje o vínculo manual. A identificação é só para o RP fazer o vínculo automático para o usuário. Caso ele não coloque, mas é possível vincular manualmente através da tela de consulta da duplicata. Então, tem a tela de consulta dos adiantamentos incluídos, tem os status da cobrança, o status do adiantamento. Então, também é possível visualizar a duplicata. Então, aqui ó, tem uma duplicata de exemplo. Aquele número de identificação está no descritivo da duplicata, o tipo da duplicata que é adiantamento de cobrança. E essa duplicata também é possível cancelar ela manual. Então, às vezes o usuário colocou lá sem querer um adiantamento, ele pode cancelar a duplicata ou cancelar o movimento dentro do adiantamento. Mas também essa opção de cancelar a duplicata pela tela também é possível pelo contas a receber. Porque às vezes o pessoal está consultando duplicatas lá, abre a duplicata e é possível cancelar sem estar vinculado o adiantamento. Se ele cancelar pela tela da duplicata, aqui eu coloquei a contabilização, que é a contas a receber, e o adiantamento. Quando ele cancelar a duplicata, no status do adiantamento fica cancelado manualmente. Aí ele é possível também, ao cancelar, ele cancela todo o processo, porque já cancelou a duplicata e cancela o adiantamento depois. E também, se ele cancelar o adiantamento, nós cancelamos a duplicata também. Esse aqui é um cenário que ele fica depois como bloqueado, depois que importa o XML, feito a quitação do contas a pagar com contas a receber, o status do adiantamento fica como bloqueado. Então não é mais possível fazer nenhuma alteração. Esse é o processo hoje do adiantamento através de integrações, tanto do PDV quanto da integração de XML. Aí na sequência a gente vai poder fazer o processo automático no RP através do pedido de vendas. É isso, pessoal. Obrigado. Bom dia, meu nome é André e eu sou da equipe Fênix e eu vou apresentar para vocês as melhorias dos últimos 15 dias do módulo de BI. No dashboard comparativo de vendas, a gente reformulou e organizou ele por meio de histórias. Então é possível agora você verificar as visualizações por valor, lucro, quantidade, margem, PMV, que é preço médio de venda, e histórico. No dashboard de tempo de recebimento de notas fiscais, a gente também reorganizou e aumentou aqui a visualização do tempo, porque antes estava muito pequeno e não dava para ver, não dava para o usuário visualizar da melhor maneira. No dashboard de Agent List, a gente colocou em cima o Agent Chart, que é possível visualizar as duplicatas vencidas de 30, 60, 90 até acima de 360 dias o vencimento. E também é possível filtrar todas as outras visualizações a partir dela. A gente também alterou duas colunas do dashboard de crescimento de vendas, que é as duas colunas de lucro do dia e acumulado. A gente alterou a descrição delas para lucro líquido do dia e lucro líquido acumulado. Para os clientes que desenvolvem dashboards, a gente adicionou uma tabela nova que chama Fato Tabela Preço-Venda. E também para os clientes que desenvolvem dashboards, nós adicionamos uma coluna a mais na tabela de pessoa, que é a data de cadastro. No ERP, a gente criou o marketing direto, que é uma lista de clientes de acordo com o perfil de compras. Então aqui, por exemplo, a gente pode fazer uma busca por diversas categorias que foram realizadas. Por exemplo, clientes que compraram produtos, por exemplo, uma fralda infantil nos últimos 30 dias, por exemplo. E é gerado
é gerado uma lista com todos os contatos desses clientes que é possível exportar para Excel e para CSV. E é isso.